Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Cristo. Talvez você que está vindo e está vendo esta mensagem, talvez não entenda quando eu digo você que não conhece a Cristo. Amados, eu não estou rejeitando você, não estou falando que você não é igual a mim, não. Nós, diante aos olhos de Deus, somos todos iguais. Eu simplesmente estou dizendo que alguns não conhecem a Cristo, porque se o conhecessem, a vida seria diferente. Ou seja, teriam menos ódio, menos rancor, menos cumplicidade com coisas erradas, menos pecados, menos vida na iniquidade, menos uma vida dissoluta. Ou seja, quando nós conhecemos a Jesus, amados, todos nós temos a obrigação de ter uma mudança de vida, não porque Deus nos obriga, jamais, Ele não faz isso. Deus é um Deus imutável, dá a mim, a você a liberdade e a opção de escolha. Eu quero viver na luz ou quero viver em trevas? Eu quero viver a paz de Deus ou quero viver a guerra do mundo e do homem? Você e eu temos a opção de escolha, mas você certamente pode escolher o melhor. E o melhor é a palavra de Deus, é Jesus Cristo em nossas vidas. Eu quero compartilhar com os amados um texto bastante conhecido que está em Lucas capítulo 8. Ele também fala no Evangelho de Mateus e de Marcos, mas nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao 25, quando fala sobre quando Jesus acalma uma tempestade. Esse texto é poderoso, é tremendo, amados. Esse texto dá a mim e a você a evidência de confiar plenamente no Senhor da Glória e entender que Ele tem domínio sobre todas as coisas. Através do texto nós vamos entender isso, amados. Eu desejo do meu coração que você seja tocado por esta palavra poderosa do reino de Deus, que não é uma cartilha ou não é uma história de contos de fada. Ela é uma história verdadeira, absoluta, porque se foi citada em 3 evangelhos, e nos 3 evangelhos são absolutamente intensos e similares o que está dizendo. As correções ou a maneira de escrever de cada um deles, daqueles que escreveram, amados, pode ter algumas diferenças de palavras, mas a intensidade, o poder da glória de Deus, através desta passagem, nos mostra a realidade de quem é o nosso Senhor. Olha o que diz o texto. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, Jesus, entrou num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Ou seja, eles precisavam estar em outro lugar. Eles estavam compartilhando, Jesus compartilhava a palavra na praia, no deserto, nas sinagogas, em todo lugar, aonde ele passava, ele compartilhava. Então a palavra diz, no versículo 23, enquanto navegavam, o barco estava se deslocando, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, aqui a palavra diz, o perigo de naufrágio, ou do barco se encher de água, ou de estarem diante do mar revolto, com vento e o mar revolto. Estavam certamente atemorizados. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e o vento e veio a bonança. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Glórias a Deus, louvado seja Jesus, o nosso Senhor. Amados, que passagem poderosa que Lucas descreve aqui no capítulo 8, quando nós
vemos uma situação extremamente difícil que nós ainda não havíamos nos deparado. Jesus está atravessando o lago e de repente o vento forte, o mar revolto, os discípulos no barco veem Jesus dormindo e não entendem como pode este homem estar dormindo, o mestre está dormindo, quando este mar está revolto, o vento está muito forte, nós vamos ir a pique, nós vamos naufragar. Certamente isso veio na mente deles. Amados, você já pegou um barco pequeno, de pequeno porte, e já atravessou um rio ou entrou num mar de águas de grandes mares, ou grandes mares com um barco pequeno, e de repente o tempo começa a mudar. A tua fisionomia também muda, porque você olha aquele tempo sendo formado, escurecendo rapidamente, o vento sendo mais intenso, o mar ficando revolto. Olha, amado, não queira passar por isso, eu já passei. E certamente estou falando isso com tanta ênfase, porque certamente os discípulos viveram isso. Quando viram aquele vento forte, quando viram o mar revolto e olharam Jesus dormindo, não entenderam. E de repente eles vão até Jesus, mestre, mestre. Enquanto navegavam, adormeceu. Ao ponto de chegarem a ele, despertaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Eles estão dizendo, mestre, vamos morrer, estamos quase morrendo e o Senhor está dormindo. E Jesus, o interessante é que Jesus mostra aqui a sua identidade humana, humana e santa ao mesmo tempo. Humana pelo fato de sentir sono, de sentir dores, de sentir situações que um homem naturalmente, um homem terreno sente. Nós sentimos. Ele estava cansado e ele foi descansar um pouco. E ao momento que eles chamam, ele simplesmente... Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus acorda e disse-lhes, onde está a vossa fé, amados? Enquanto chegavam-se ele despertando, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo, despertando-se Jesus imediatamente, a palavra de Deus diz, repreendeu o vento e a fúria da água. A palavra diz claramente, o vento e a fúria da água. Algumas coisas vêm como um vento muito forte, impetuoso diante de nós, para nos ferir, para tentar nos tirar da presença de Deus, e a água, alguns momentos vem como uma água de fúria intensa que faz nos perder a noção do tempo, a noção do que nós somos e do que está acontecendo. Parece que nos está fazendo morrer diante daquela situação, parece que nos está dizendo, tirando a nossa fé, abalando a nossa estrutura. E Jesus simplesmente manda com que, declara com que o mar e o vento pare, cesse imediatamente. E a palavra de Deus nos revela que imediatamente após a sua palavra declarada cessou. Aqui mostra a soberania e o poder do Senhor sobre o tempo, sobre as condições climáticas, sobre céus e terra. Ele parou o vento que vem do ar, que está no ar, que está sobre mar e sobre os céus. E ele parou o mar, cessou o mar. Quem é esse, amados? Quem é esse Jesus? Como nós podemos desconfiar ainda dele? Como nós podemos ainda não acreditar no seu poder, na sua majestade, quando esse Deus, quando esse Senhor dos Senhores, ao ponto deles, eles possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este? Que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem. Ah, Jesus... Quem é esse, amados? Quem é esse? Esse Deus que nós servimos é maior do que todas as coisas. Quem dirá Ele nos livrar de uma situação tão simples que estamos passando? Quando tem poder sobre céus e terra para parar os ventos revoltos, para parar o mar revolto e o vento intenso, que passa sobre a nossa vida para tentar nos matar. Algumas coisas acontecem para tentar nos afligir e para nos matar. O inimigo das nossas almas está bramando como um leão a quem possa tragar ao nosso derredor. Ele não está em nós, está ao derredor. Porque em nós habita o Espírito Santo, porque somos templos do Espírito Santo.
Então, amados, que nós, através desta palavra, possamos saber que Jesus continua operando maravilhas. A palavra de Deus diz que Ele voltou ao Pai, mas Ele nos deixou o Espírito Santo Consolador para estar conosco até a sua volta. Ele não nos deixou sozinho. E o Espírito Santo Consolador tem poder para mudar todas as coisas se nós dermos abertura para que Ele faça. Ele é um cavalheiro. Ele não faz se você não concordar, amados. Ele é precioso e Ele é poderoso, mas Ele nos direciona em todo o tempo para a verdade, para a vida e para a paz. Que nós, através desse texto, possamos confiar plenamente nesse Jesus, no Senhor dos Senhores, que tem domínio sobre céus e terra, sobre o mar, sobre o vento, e pode declarar e declara a mim e a você nesta noite. Que possamos ficar abalados como os discípulos ficaram abalados e dizer: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é Jesus Cristo, a quem eu temo e a quem eu respeito e a quem eu profiro a palavra e a quem eu declaro a todos nós a palavra poderosa do reino inabalável dele, o evangelho poderoso de Jesus Cristo, aquilo que ele passou e viveu diante das situações contrárias e diante da alegria de estar com os discípulos, sendo com eles um companheiro de vida, um companheiro de trajetória, um companheiro que ensinou todas as coisas, viveu toda a intensidade, viveu todas as coisas. Esteve com ele em todo o tempo, com eles em todo o tempo, como ele está conosco, amados, em todo o tempo. Portanto, se nessa noite você está passando por uma situação que parece um vento forte que está abalando a estrutura da tua casa e da tua vida, parece um mar revolto que está tentando cobrir você para que você seja afogado e chegue à morte. Confie no nosso Senhor Jesus. Declare o que a palavra dele diz a nós e confie nele. Jesus, a palavra do Senhor me diz que o Senhor parou o mar, que o Senhor parou o vento, para que eles não viessem a sucumbir, não viessem a morrer. Então o Senhor tem poder para transformar a situação que você está vivendo nesse exato momento. Eu declaro sobre a tua vida o poder, a majestade de Jesus Cristo, a cura da enfermidade, o renovo da esperança, a fé inabalável em Cristo Jesus, o alicerce da tua casa sendo restabelecido na rocha, firmados na rocha, o teu coração voltado ao aprisco, voltado aos pés de Jesus, que é o melhor lugar. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja contigo e com a tua família, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.